Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Com alegria assistimos às duas apresentações do nosso coral infantil. Isso é motivo de muita alegria para a nossa igreja, não é? Principalmente depois desse período tão sério de pandemia que nós enfrentamos todos. Vê-las cantando é, sem dúvida nenhuma, uma renovação de esperança, né, para a igreja e também para o nosso país. Quero agradecer o empenho da liderança do Ministério Infantil, para que nós pudéssemos ter esse presente. Muito obrigado, Marta, obrigado a toda a liderança, a Alessandra, por esse presente que foi dado à igreja. E falando em presente, eu quero meditar hoje no texto muito conhecido, que está em Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, texto muito conhecido. O título da nossa mensagem desta noite é "Um menino nos nasceu". Um menino nos nasceu. Isaías 9, versículo 6, está assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da paz. Esta profecia foi dada por Isaías num momento em que havia muita dificuldade no reino de Judá. É interessante que a mensagem de esperança, ela vem através do anúncio do nascimento de um menino, de uma criança. E eu fico imaginando por que Deus escolheu este caminho. Quando nós assistimos, todos nós já acompanhamos alguém, ou nós já participamos, né, como pais, dessa cena em que alguém chega para o papai nervoso, ansioso, e diz: olha, nasceu, não é? Nasceu o seu menino, nasceu sua criança, né? Então o coração, geralmente o coração dos pais se enchem de alegria, ficam cheios de esperança, já começam a projetar sonhos a respeito do filho que acabara de nascer. Nós sabemos, conhecemos muito bem essa cena. Ficamos, nós homens, eufóricos, ficamos como que bobos alegres, não é? Quando recebemos essa notícia. E começamos então a pensar: o que será esse nosso filho? E eu lembro que a pergunta seguinte é: qual será o nome? Que nome será? Qual o nome será do seu filho? Né? Aí no meu caso, o meu sogro chamava-se Paulo Assato. Meu pai chamava-se Paulo Yamabushi. Então, quando nasceu meu caçula, em homenagem aos dois, Paulo Assato Yamabushi, né? Então, eu entendi que essa seria uma homenagem dupla, né? Mas aqui é uma questão muito interessante aqui, porque Isaías, ele aponta para o rei, para uma donzela que eles julgavam que não iria se casar, ou enfim, naquele momento ela era uma donzela prometida, sim, mas não teria um filho assim tão cedo, talvez. Mas ele aponta para aquela donzela, diz que a virgem conceberá, e dela então nasceria um menino. E esse menino seria então a mensagem de esperança para Judá naqueles tempos. Mas como eu ensinei hoje de manhã, a profecia bíblica, ela atinge o povo do momento que recebe a profecia, no caso, o povo de Isaías, o rei que estava diante de Isaías. Aquela mensagem era para ele, para aqueles dias, é também para os nossos dias, século 21, e é para o futuro. Para um futuro que nós ainda não vivenciamos. E, obviamente, nós podemos olhar hoje de uma posição muito privilegiada na história, nós podemos olhar para trás e entender que essa profecia foi cumprida para nós também, não somente para o rei da época de Isaías, mas para nós também, homens e mulheres do século 21. Um menino nos nasceu. Isso deveria encher o nosso coração de alegria e de esperança. Por quê? Não porque uma criança havia nascido, mas por saber quem é essa criança. É interessante que, quando nós olhamos para esse texto,
muita coisa vem à nossa mente. Deus poderia ter se manifestado na terra de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus glorioso, é o Deus soberano, o Deus de Israel. Quando ele se manifestou ao povo de Israel no deserto, lá no Monte Sinai, o Monte Sinai se transformou literalmente num vulcão em erupção, quando foi tocado pela glória de Deus. Deus tocou no Monte Sinai e o monte fumegou, e havia relâmpagos e ouvidos de trombetas, e enfim, e o povo mesmo que estava no sopé do monte ficou apavorado, porque é assim que Deus se manifesta, poderosamente. E o povo de Israel aguardava o Salvador de Israel, o Messias, o dia do Senhor, da mesma maneira. Eles aguardavam que Deus haveria de se manifestar dessa maneira assim poderosa para resgatar Israel da situação precária que vivia e colocar Israel de novo no primeiro lugar entre as nações. E isso seria na base de uma revolução. Seria algo extraordinário, que ninguém teria dúvida de que o dia do Senhor havia chegado. O dia do Senhor chegou, sim, mas numa manjedoura. Isso foi algo de grande admiração, espanto para alguns e talvez desilusão para outros. Mas ele se manifestou, o Deus onipotente se manifestou numa manjedoura. Um menino nos nasceu. Foi exatamente desta maneira que Deus resolveu se manifestar para cumprir o plano da nossa salvação. Vindo como uma criança, um menino de verdade. E ele diz ainda, um filho nos foi dado. Então esse menino, esse filho, esse Deus homem, Jesus, nasceu dependente, como qualquer uma das nossas crianças, qualquer um dos nossos filhos e filhas. Ele nasceu dependente. Ele precisava de Maria, ele precisava de José, ele precisava da proteção do seu lar, como qualquer ser humano. Um filho nos foi dado, embora filho de Deus, embora o próprio Deus Redentor. Nós temos ensinado na nossa igreja a doutrina da Trindade. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas há um só Deus. E Jesus, Deus, ele veio e se manifestou de uma maneira humilde, sendo Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai registrar isso na sua carta aos Filipenses. Se você quiser conferir comigo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5, está assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ou seja, ele chegou aqui, nasceu aqui, cresceu aqui, e ele não ficou carteirando ninguém, dizendo: me respeita porque eu sou Deus, me respeita porque eu sou Deus, me respeita porque eu sou Deus. Ele não fez isso. E o que ele fez? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, ele sendo Deus, né? Tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi assim que ele se manifestou. Um filho nos foi dado, um menino nos nasceu, e isso, sem dúvida nenhuma, traz grande gozo, grande esperança em nossos corações. Porque ao nascer como menino, ao nascer como um ser humano comum, esse nosso Deus Redentor sabe tudo o que passamos, tudo o que sofremos, todas as nossas fragilidades, todas as nossas vulnerabilidades, todos os nossos medos, todas as nossas capacidades. Ele conhece tudo, passou por tudo, sem pecado, sem pecar.
Ele, portanto, sabe exatamente o que é ser um ser humano. Ele passou por essa experiência, algo que nunca havia ocorrido na história do nosso Deus. Se tornar um de nós. Mas, embora humilde, embora despojado da sua glória, ele estava já com o governo prometido sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. O que, quando nós falamos sobre os ombros, nós falamos a respeito de responsabilidade. O peso que está sobre os nossos ombros. Geralmente se diz que nós estamos carregando uma grande responsabilidade, uma grande missão. E esse menino já nasceu predestinado com um grande peso sobre os seus ombros. O governo. O governo do quê? De Judá, do reino do sul, não só ele. Do reino de Israel, não só Israel. Do Império Romano, não só do Império Romano, mas do mundo. E ele será chamado, então aqui vem o nome desse menino, como nós falamos. Nós, os judeus, e o pastor José Luiz pode depois me confirmar isso, né? Os judeus davam nome aos seus filhos na esperança que seus filhos pudessem reproduzir o conceito que estava por trás do nome que era dado. O próprio nome revelava o caráter da criança. E o nome do nosso Redentor diz respeito não somente à nossa salvação e o fato de Ele estar entre nós. Jesus significa Deus é Salvador ou Deus é salvação. Emanuel, o outro nome dado a Ele é Deus conosco. Mas revela-se que outros nomes ou títulos para Jesus. Se não, vejamos. E Ele será chamado, aqui é um termo só, maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Esse é o primeiro nome dado a esse menino. O que isso significa? Maravilhoso significa que está além da nossa compreensão. O seu nome está além da nossa compreensão. Nós aprendemos no Antigo Testamento que Jesus se revelou aos heróis do Antigo Testamento. Ele acabou se revelando. Ele se revelou como o anjo do Senhor, muitas vezes, não é? E uma certa vez ele vai se revelar, alguém chega para ele e diz, por favor, diga o seu nome, e ele diz, por que você quer saber do meu nome se ele é maravilhoso? Ou seja, além de toda compreensão. Jesus, portanto, tem um nome que está além de toda compreensão, porque ele é, de fato, maravilhoso. E ele é maravilhoso conselheiro. Quando você abre em Isaías capítulo 11, você vê mais atributos desse nosso Deus. Isaías capítulo 11, você lê a partir do versículo 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Ok? Você já sabe que Jesus na terra é descendente de Davi. E das suas raízes brotará um renovo. Ele, Jesus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Sabedoria, maravilhosa sabedoria. Então, quando nós estamos enfrentando as nossas lutas, quando estamos indecisos, quando nós não sabemos se nós corremos ou ficamos parados, ou vamos para a direita ou para a esquerda, quando nós não temos nenhum tipo de orientação na vida,
esse nosso Redentor, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, que aponta o caminho que nós precisamos trilhar. E esse caminho sempre levará a Ele, porque tudo tem que ser para a glória dEle. Um outro nome associado ao nosso Redentor é Deus poderoso. Veja que interessante aqui, esse Deus, o poderoso, diz respeito a ser forte, a ser herói. Então, um Deus herói, um Deus forte. Então, não somente nos aconselha, não somente nos orienta, nos instrui, mas Ele é poderoso para nos salvar. Ele tem todo o poder. E é herói no sentido de coragem, de ousadia. Não é um Deus que é um Deus que seja passivo, mas Ele é ativo na sua missão de nos salvar, de restaurar nossa comunhão com Ele. Deus poderoso, Deus forte, Deus herói, poderoso então para proteger o seu povo dos seus inimigos. Pai eterno, olha que interessante, esse menino será chamado Pai eterno. Ele, portanto, é o Pai da eternidade. Jesus não surgiu, não nasceu no primeiro século, não foi criado no primeiro século, ele já existia. Ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Por isso ele é o Pai da eternidade, Pai eterno. Então ele é um maravilhoso conselheiro eterno. Ele é um Deus forte, um Deus herói eterno. Veja que maravilha, esse Deus que se manifesta como uma criança, nasce como uma criança, para, ao se submeter a essa humilhação, porque Ele é Deus, Ele desce no nível da criatura, para salvar a criatura chamada homem. Ele ao mesmo tempo carrega consigo esse governo maravilhoso que vem do trono de Davi. E outro termo importante aqui, Príncipe da paz. Príncipe da paz. Tudo que nós precisamos, tudo que este mundo precisa hoje é de paz. Não a paz deste mundo, não apenas a ausência de conflitos, mas uma paz que nós não conseguimos explicar, uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que somente Ele pode comunicar, a paz de Deus. Ele é o príncipe da paz. Toda a salvação, toda a bênção, toda a felicidade está nessa paz que somente Jesus pode nos conceder. João capítulo 14, 27, Jesus diz aos seus discípulos, olha, eu dou a paz a vocês, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Então, o nascimento de Jesus, como um menino, como um filho, trouxe esperança ou traz esperança ao coração do homem. Assim como o filho que nasce para um casal aqui, que traz tanta alegria, tanta esperança, o Filho de Deus nos trouxe a mesma alegria e esperança, só que no nível infinito, onde todos nós podemos olhar para adiante, podemos crer que realmente haverá um futuro, haverá de fato um destino para cada um de nós, onde realmente poderemos descansar. O homem perdeu esse descanso lá em Gênesis capítulo 3, e toda a sua história foi de altos e baixos, e mais baixos do que altos, como nós sabemos. Quando ele nasce, a história é marcada pelo seu nascimento. A própria história, a própria cronologia da nossa história é marcada pelo seu nascimento. Aquilo que é antes dele, antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa história é marcada pelo nascimento dele. Se ele não nascesse, se ele não estivesse entre nós, nós nunca, jamais teríamos a salvação, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Ao crescer conosco, ao estar conosco, ele se identificou conosco e pôde nos substituir.
Veja, ele não nos representou, ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele foi o nosso sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E ao depositarmos a nossa fé no seu sacrifício, na sua pessoa, obtemos salvação eterna. Isaías ainda coloca na sua profecia, no versículo de número 7, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Percebam aqui, irmãos, os termos que estão nesses dois versículos. O que diz respeito a esse menino que nos nasceu, Deus homem, ele é governante, ele é rei, ele também é maravilhoso conselheiro, ele é o próprio Deus onipotente, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sob o seu governo haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, ele vai manter um reinado de justiça e retidão, desde agora e para sempre. Veja como se repetem as ideias aqui. Nós temos, portanto, esperança no nosso futuro. Quando olhamos para tudo que está ocorrendo no Brasil, hoje, no mundo, nós ficamos um pouco preocupados. Porque não há paz no mundo. Não há paz. Se você olhar para a Europa, ali na região da Rússia, com a Ucrânia, se você olhar para o Oriente Médio, se olhar para o Oriente distante, Coreia do Norte, Coreia do Sul, se você olhar para a África, você vai perceber que não há nada que possa nos garantir que estamos vivendo tempos de paz. Parece-nos que estamos sempre à beira da tragédia. E quando estamos à beira dessa tragédia, nós olhamos para os nossos filhos, olhamos para os nossos descendentes, pensamos nos seus descendentes, nos filhos dos nossos filhos e nos preocupamos. Que mundo eles enfrentarão? Se hoje já está tão difícil. Só suportaremos essa ansiedade se olharmos para aquele que veio ao nosso encontro. Só suportaremos essas preocupações se olharmos para aquele que é o nosso Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É neste caminho de esperança que nós devemos firmar os nossos pés. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus aos seus discípulos no momento de perturbação entre eles. Para vencermos as nossas perturbações, para vencermos as nossas desesperanças, precisamos olhar para aquele que é o nosso Redentor. Jó fez isso. Uma menção muito antiga a respeito do Redentor, encontramos em Jó, no capítulo 19, versículo 25. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Provavelmente é o livro mais antigo das Escrituras, o livro de Jó, e já se falava do Redentor. O nosso único caminho em meio às nossas adversidades é olhar para Ele, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Não tem outro, não podemos olhar para ninguém mais a não ser nele, Jesus. Eu fico imaginando quando Maria contemplava a pequena criança, o menino que estava ali na manjedoura, naquele lugar tão simples, no lugar inapropriado para um bebê recém-nascido, no meio dos animais. Ela, descendente da dinastia de Davi, José, também da dinastia de Davi, Jesus, portanto, aquele menino, descendente e herdeiro do trono de Davi, numa manjedoura.
numa manjedoura? Que mensagens nós podemos tirar disso? O menino nos nasceu, está ali. Um filho nos foi dado, está ali. Mas que mensagem Deus quer nos dar ao contemplarmos hoje, usando a nossa imaginação, aquele menino que está na manjedoura? Deus só vai se aninhar em corações humildes como uma manjedoura. Deus, o Redentor, Ele só vai manifestar graça, a sua graça, num coração humilde como uma manjedoura. Ele não vai se estabelecer em berços de ouro, em lugares como uma torre de marfim, mas Ele só vai se fixar, se estabelecer num coração tão humilde como uma manjedoura. A salvação se caracterizou, portanto, pela humildade do nosso Deus. Deus conosco, Jesus conosco, o grande Salvador, detentor de todos esses termos, desses títulos que são dignos da sua majestade. Mas ao mesmo tempo, como Ele mesmo disse aos seus discípulos, humilde e manso de coração. Eis o nosso Deus. É por isso que nós podemos avançar. É por isso que nós podemos caminhar. Ao lembrarmos, portanto, de um evento que ocorreu há 2000 anos atrás, saibamos que o nosso Deus, em Cristo Jesus, nos ama de uma maneira incompreensível. Incompreensível, pelo menos para mim. Quando hoje de manhã nós estamos ouvindo a palavra do Roberto, dos Gideões Internacionais, e ele citou vários textos que nós conhecemos muito bem, textos que nós usamos para evangelizar, não é? E um deles, João 3,16, ele diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Unigênito significa o único da sua espécie, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como assim? O mundo aqui é toda a humanidade, passada, presente e futura. Deus amou tanto essa humanidade. Prezados irmãos, irmãs, convenhamos, basta assistir um noticiário, qualquer um, eu desafio você, assistir qualquer noticiário na TV, e você verá que, pelo menos pessoalmente, você não terá motivos para amar toda a humanidade. Vamos ser sinceros e francos. Assista qualquer um desses noticiários, e você verá que não temos, de fato, motivos para amar toda a humanidade. Tanta maldade, perversidade, malícia, tanta coisa ruim. Como é que Ele pôde nos amar de tal maneira? Como é que Ele pôde nos amar tanto ao ponto de sacrificar o seu Filho em nosso favor? Reflitam. Se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós entregaríamos nossos próprios filhos para que eles pudessem morrer no lugar do pecador? Faríamos isso? Teríamos essa coragem, essa ousadia de sacrificar um filho nosso, sangue nosso, para que morresse no lugar de criminosos, de pessoas más, de pessoas, porque Jesus não veio à terra para morrer pelos bonzinhos, porque esses não existem. Não há um justo sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. É o que a palavra de Deus ensina.
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, enquanto nós éramos ainda pecadores. Então Ele não esperou que eu e você pudéssemos nos tornar bonzinhos, né? Que entendêssemos as Escrituras, que fôssemos à igreja, cantar, orar, para então morrer por nós. Ele morreu quando nós ainda éramos seus inimigos. Extraordinário, irmãos. Se nós pudéssemos parar esta noite inteira para meditar nisso, sobre a forma, né, como Ele vem. Só o fato de Ele ter vindo ao nosso encontro já é motivo de grande admiração, porque Ele é o Deus ofendido. Nós somos as reles criaturas que ofendem e que o ofenderam e que continuaremos ofendendo. Mas Ele veio ao nosso encontro. E dessa maneira, criança, entre nós, e quando chegou na idade própria, entregou a sua vida, porque se isso não ocorresse, nós não obteríamos vida eterna. Que grande presente. Eu fico pensando que no Natal, então, a prática dos presentes, né? Nós temos aqui um programa, a igreja tem um programa na Vox TV oficial, o pastor Edson está aqui, não estou vendo o pastor Silvio, está lá no fundo, né? E nós, então, temos um bate-papo teológico. E conversávamos a respeito dos presentes, né? Essa troca de presentes. Quando é que começou? Começou ali, né? Os magos do Oriente que trazem os presentes para Jesus, né? O ouro, o incenso e a mirra, né? E aí a tradição acreditava, né? Que eram 3 reis magos, por causa de 3 presentes, ouro, incenso e mirra, né? Que, na verdade, indicavam muito do ministério de Jesus, né? O ouro, o rei, o incenso, o seu sacerdócio, né? Porque o incenso é apresentado ali para adoração, e a mirra apontando já para a sua morte, né? Mas era algo muito caro, muito caro. Nós estávamos conversando sobre essa troca de presentes e aquilo que nós fazemos aí, dia 24, dia 25, trocamos presentes, amigo oculto, amigo secreto, etc. e tal. E muitas vezes nos esquecemos do grande aniversariante. Esquecemos de dar o presente para o grande aniversariante. Qual é o presente que nós temos que dar a esse grande aniversariante? Que fez aquilo que nós só citamos aqui. Que fez por nós aquilo que nós apenas comentamos aqui. Que sente por nós um amor inexplicável. Inexplicável. Não dá para entender o quanto Jesus nos ama. Você viu o testemunho hoje de manhã? Daquele que era um ex-presidiário, criminoso, hoje coordenador da Jocum, que leu, né, o Novo Testamento e lançou um desafio dizendo: Deus, se você me ama, mostra que me ama. E segundo o seu testemunho, foi uma prova física. Ele disse que sentiu 2 tapinhas no ombro dele. E ele ouviu uma voz: eu te amo. E ele entregou todo o seu coração a Cristo Jesus. Ele nos ama. Se ninguém nesta terra, neste planeta, ama a sua vida, Ele ama você. Se você se sente rejeitado, se você se sente desprezado nesse Natal, nesse final de ano, você vai passar sozinho ou sozinha, porque ninguém quer se relacionar com você, eu quero dizer a você, Ele ama você. Nunca, jamais você será isolado, desamparado por Ele. Que presente você vai dar a Ele? Ele não precisa de ouro. Ele não precisa de bifes dourados do Catar. Ele não precisa
de ruas com ar-condicionado. Ele não precisa de nada deste mundo. Tudo o que Ele quer é o seu coração. E esse é o maior presente que você pode conceder ao nosso Salvador. Vamos louvar o nosso Redentor.